Você quer iniciar no mundo da programação, mas você tem dúvida de qual é o melhor caminho que você deve seguir? Ou quais são os fundamentos necessários para que eu consiga ingressar no mercado de trabalho? Fica comigo nessa Masterclass que eu vou te ajudar com esses desafios. O meu nome é Guilherme Lima, eu sou professor e desenvolvedor de software aqui na Alura e trabalho dando aula também para os cursos de engenharia de software da USP, ESAL, que estou muito feliz que você quer iniciar no mundo da tecnologia. Assim como a maioria das pessoas, eu fiz transição de carreira da área da música para a área de tecnologia e de verdade não me arrependo em nada desse movimento profissional que eu fiz. Eu sei que no início é muito difícil e o que eu vou falar para vocês são coisas que eu gostaria de ouvir no início da minha jornada. Tá bom? Eu sou formado em sistemas de informação e estou no mercado há aproximadamente 7 anos e eu quero de verdade passar insights super legais e relevantes e como a Alura pode te ajudar a alcançar os seus objetivos profissionais dentro da área de tecnologia. E fique comigo até o final para que você saiba quais são as tecnologias usadas por grandes empresas do mercado como Netflix, Spotify, Airbnb, Dropbox e muitas outras. Vamos iniciar então a nossa Masterclass com uma pergunta. Quando você ouve programação, o que vem na sua cabeça? O que é de fato programação? Bom, eu vou dar aqui uma possível resposta sobre essa pergunta da seguinte forma. Programação, pense no processo na qual nós criamos instruções através de linguagem de programação, frameworks e várias outras coisas para que o computador realize uma determinada tarefa. Por exemplo, para a gente acessar os cursos da Alura e se capacitar, é necessário que eu faça um login. Então ele fala aqui, ó, faça o seu login e boa aula. Eu preciso colocar o meu e-mail, a minha senha e clicar no botão entrar. Repara que alguém criou esse código para que quando eu clique no botão entrar, ele verifique se o meu e-mail confere com o que está no banco de dados, se a minha senha confere e caso tudo isso esteja correto, eu tenho acesso à plataforma da Alura. Então, observa que a programação ela está hoje presente em todos os cenários que a gente pode imaginar. Os times que trabalham com RH, os times que trabalham com marketing utilizam de aplicativos, software para conseguir realizar suas tarefas. Hoje a programação ela não é apenas vinculada a pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, mas muitas pessoas utilizam. Algumas consomem aqueles produtos e serviços que os desenvolvedores e as desenvolvedoras criam e outras pessoas criam o código para que realize uma determinada tarefa e ajude as pessoas e a nossa comunidade a resolver um determinado problema com o código. E uma forma que nós temos para que a gente consiga criar programas que executem e realizem uma determinada tarefa é através de linguagens de programação. Quando eu acesso, por exemplo, o Wikipedia para encontrar quais são as linguagens de programação do mercado, a gente quase que tem um susto, porque existem várias formas, linguagem de programação estruturada, modular, orientada a objeto, não linear. E quando a gente scrolla um pouquinho mais e vai aqui, ó, exemplos de linguagem de programação, tem um monte de linguagem. Então aqui, ó, linguagem de programação. Existem inúmeras linguagens de programação. As 19 linguagens de programação mais populares, de acordo com a pesquisa da RedMonk de 2024, são JavaScript, Python, Java, PHP, C Sharp, TypeScript, C++. Talvez, eu estou falando aqui alguns nomes de linguagem e você está assim, puxa, eu não faço ideia do que você está querendo dizer. Tá? A verdade é a seguinte, cada linguagem de programação ela vai ter um uso e uma aplicabilidade específica. Tá bom? A gente consegue utilizar linguagens que são mais parecidas para resolver determinados problemas e outras linguagens se destacam para outros propósitos. Por exemplo, existem linguagens de programação que são usadas para a gente criar aplicativos para celular. Outras linguagens já são usadas para que a gente crie um servidor, trabalhe próximo com um banco de dados, crie regras de negócio. E existem linguagens que são mais próximas das interações visuais, ou da web, por exemplo. Então, cada linguagem de programação vai possuir ali as suas características. Então, existem linguagens que a gente consegue ter um resultado escrevendo 3 linhas de código. Outras linguagens a gente precisa escrever um pouquinho mais, 5 linhas de código. Outras a gente escreve com 1 linha de código. Existe uma linguagem melhor ou pior do que a outra? Não. Existem linguagens
específicas para resolver problemas que já são conhecidos, né? Principalmente da comunidade na qual essas linguagens fazem parte. Mas a pergunta é: eu estou começando na minha carreira de tecnologia de programação. O que eu devo estudar? Qual a linguagem de programação que eu estudo? Eu estudo JavaScript, Python, Java, PHP, C Sharp? E para responder essa pergunta, o que a gente pode fazer é analisar o mercado. Quais são as linguagens de programação que possuem mais oportunidades no mercado? Olha que curioso. Eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que o GitHub fez, que é um local onde a gente hospeda o nosso código, sobre linguagens de programação. E eles chegaram à conclusão que o JavaScript é hoje a linguagem mais usada no mercado. Ou seja, existem muitas oportunidades, e muitas empresas que utilizam essa linguagem de programação para resolver seus problemas e desafios, tá? Seguido de Python. E se a gente desce um pouquinho mais aqui para o Top Languages, olha que curioso. O JavaScript está hoje em primeiro lugar. É a linguagem na qual o mercado mais precisa de profissionais e de pessoas que atuem com essa linguagem. Seguida de Python, Java, TypeScript e C Sharp. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar nessas 5 linguagens principais, tá? Mais usadas, e vamos entender o que de fato cada uma dessas linguagens faz. Por que elas ocupam esses lugares hoje de linguagens mais usadas? A gente viu que existem muitas linguagens de programação, tá? Mas vamos entender um pouquinho sobre essas 3: JavaScript, Python e Java. Acessando os artigos da Alura, a gente tem um guia sobre o JavaScript, o que é como aprender a linguagem mais popular do mundo. E vamos dar uma lida sobre o que ele diz sobre essa linguagem? Olha que curioso, ó. Se a gente desse um pouquinho, né? O que é JavaScript e para que é usado? Ó, o JavaScript, ou JS, como muitos chamam carinhosamente, é uma linguagem de programação interpretada de alto nível. O que isso significa? Significa que a forma como a gente escreve o código utilizando o JavaScript, a gente consegue entender, né? Ele é mais parecido, mais próximo da linguagem humana do que, sabe, imagina aquela linguagem de programação que a gente está colocando número e letra, tudo misturado, e para a gente é até difícil ler. O JavaScript não. Sempre quando a gente falar em linguagem de programação de alto nível, a gente entende que o que a gente está escrevendo parece mais um texto do que propriamente um código. Tá bom? E olha, e segundo a pesquisa do Stack Overflow, é a linguagem mais popular do mundo. Isso por quê? Porque o JavaScript, né, é a linguagem padrão na qual os navegadores utilizam. Ou seja, o Google Chrome, o Mozilla e muitos outros navegadores utilizam essa linguagem para conseguir criar e mostrar, né, visualmente as aplicações web. Então, hoje é muito comum a gente acessar uma aplicação web, né, uma página, um blog, um site que faz alguma coisa. Esse site provavelmente usa JavaScript porque é a linguagem do navegador. Tá? Por isso é uma das linguagens mais usadas. Vamos scrollar um pouquinho aqui para a gente ver. Ó. Tem a história do JavaScript, como é que ela começa lá na década de 90 com esse rapaz aqui, ó, Brandon Eich, e tem nesse artigo uma explicação muito legal sobre o que o JavaScript faz. A comunidade JavaScript também tem eventos incríveis, né? A comunidade é muito legal. Sempre que eu falo em comunidade de tecnologia, isso pode ser um fator decisivo para você escolher qual a linguagem que você quer utilizar, tá? A comunidade são pessoas que utilizam do JavaScript e já estão no mercado de trabalho ou estão estudando para ingressar no mercado de trabalho, e elas se ajudam, tá? E elas conversam, marcam eventos juntos, né, que a gente conhece como meetups também, conversa, interage e troca experiências e conhecimento também, tá bom? Então, sempre que a gente pensar em JavaScript, lembre do navegador, tá? Lembre do browser mesmo. É a linguagem do browser, é o motor do browser para executar aplicações web. Existe uma outra linguagem de programação também chamada de Python. E assim como o JavaScript, a Alura também tem um guia completo para a gente iniciar, né, nessa linguagem de programação. Então, olha só, o Python ele se tornou uma das linguagens muito populares, né, nos últimos anos. E isso porque ele, assim como o JavaScript, ele também é uma linguagem de alto nível. Então, o código que a gente escreve, ele é próximo da linguagem humana, né? Então, muitas empresas utilizam
o Python também, para dois propósitos. A gente pode utilizar o Python para realizar ciência de dados. Então, eu quero usar o Python para criar um dashboard, para fazer análise de um dado, para extrair informações de uma base de dados muito grande. A gente pode usar essa linguagem e muitas empresas utilizam. E quando eu falo muitas empresas, são empresas de contextos muito diferentes. Por exemplo, a Fórmula 1, a equipe McLaren utiliza linguagem Python e bibliotecas feitas com essa linguagem para fazer análise, previsões das corridas. E a Alura utiliza a linguagem Python para recomendar cursos e recomendar quais seriam os próximos passos dentro do nosso estudo também. Então observa que essa linguagem pode ser usada muito e é usada de uma forma muito forte dentro da área de ciência de dados. Entretanto, não é só isso. Tá bom? O Python não é usado apenas para fazer ciência de dados, né? Aqui, ó, análise de dados, machine learning. A gente também utiliza o Python para fazer desenvolvimento web, ou seja, eu posso criar uma aplicação, né? um site, uma aplicação web que conecta com um banco de dados, guarda as informações ali certinho, se comunica com outros serviços, outros recursos de outros lugares e eu tenho ali todo aquele contexto, a arquitetura feita no meu projeto com a linguagem Python. Então a gente pode usar o Python para fazer a ciência de dados, né? Análise de dados, machine learning e também desenvolvimento web, scrap, né? Eu vou criar um script em Python para que ele vá em alguns sites e puxe informações relevantes na qual eu quero realizar uma análise, por exemplo, e aqui um monte de outros propósitos, tá, pessoal? Posso desenvolver jogos, apesar de ser menor o número de pessoas que utilizam o Python para jogos, mas é possível desenvolver jogos, prototipo de software, aplicações, né, e desenvolvimento para o desktop também, ou seja, existem muitas possibilidades. Então, dois cenários muito importantes que eu quero que você guarde. Você pode usar o Python para fazer ciência de dados e a Alura tem algumas formações na qual eu vou mostrar sobre isso também. E você pode usar o Python para desenvolvimento web. Puxa, eu quero criar uma aplicação como a NASA. A NASA utiliza Python para desenvolvimento web, tá? Então, quando a gente acessa o site da NASA e vê tudo lá, as imagens e aquele posicionamento, aquelas informações, a gente está trabalhando numa aplicação em Python. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre a linguagem de programação Java. Tá? Nesse artigo da Alura, a gente consegue entender, tem um resumo muito claro sobre essa linguagem de programação. E olha só, o Java é uma plataforma na qual a gente desenvolve aplicações e uma das mais usadas no mundo. Tá bom? Olha só, o Java é uma plataforma lá da década de 95 na qual a gente tem um ambiente completo para a gente desenvolver e executar programas e aplicações, tá bom? E diversos programas e aplicações que nós utilizamos hoje, ele é feito com essa linguagem de programação. Por que o Java se tornou uma linguagem tão popular e continua recebendo atualizações e muitas empresas ainda utilizam o Java? Em primeiro lugar, o Java ele é uma plataforma de desenvolvimento gratuita, tá bom? Então lá de 96, né, até as suas versões sofreu ali várias alterações e atualizações, mas ele é uma ferramenta gratuita na qual a gente pode usar. O Java ele é uma ferramenta e é uma plataforma na qual a portabilidade é algo muito interessante. Ou seja, a gente consegue executar um programa em Java em diferentes plataformas, né, tendo ali uma máquina virtual, né, do JVM, o clássico. Né? Quem for estudar Java já vai ver isso também. O Java é uma linguagem de programação estável, confiável. Né? Grandes projetos corporativos utilizam o Java, né? Bancos e muitas outras aplicações também. Então, a questão de segurança, a questão do desempenho, né? Uma linguagem na qual a gente consegue trabalhar com grandes volumes de dados, transações, sistemas bancários, e-commerce, ela é muito usada também e possui uma grande comunidade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora que a gente já entendeu essas três principais linguagens de programação, para você que está no início da sua carreira, eu quero mostrar alguns possíveis caminhos de estudo, aí usar a Alura e as formações da Alura para que você alcance
seu objetivo profissional, tá bom? Em primeiro lugar, a gente criou uma formação voltada para quem quer iniciar no mundo da programação, reforçando lógica de programação usando as principais tecnologias do mercado. Então, HTML, CSS e JavaScript. A gente tem uma formação focada e chamada A Partir do Zero, Iniciante em Programação. E o que é uma formação da Alura? Uma formação da Alura é um contexto de alguns cursos e conteúdos extras como vídeos e artigos para que você conclua e tenha ali todo um aprendizado englobado, tá bom? Então, essa formação iniciante de programação eu super recomendo para qualquer área que você vai utilizar, tá? Então, eu quero estudar e vou utilizar no dia a dia o Java, o JavaScript, o Python. Eu super recomendo o iniciante em programação, tá bom? Nela a gente tem um passo a passo de como a gente cria um projeto, o que é um código e lembrando que todos os cursos, ou a grande maioria dos cursos da Alura, a gente tem sempre um projeto, algo na qual a gente tem um entregável no final. Isso é um grande diferencial, que você vê de fato os seus estudos crescendo de forma progressiva, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem artigo, o curso, na qual a gente tem ali as aulas, né? Todo o conteúdo, vou clicar aqui para continuar. Temos aqui ó, as aulas, né? Vou colocar na aula 1, iniciando em programação, aí tem aqui a primeira aula, os vídeos da aula, atividades e perguntas para reforçar o seu conhecimento, a hora do desafio, né? Na qual a gente passa uma lista de desafios com base naquilo que a gente viu na aula para que você faça. Conteúdos extras, né? A documentação da linguagem de programação e assim por diante. Cara, é muito legal. E o que é mais incrível dessa formação é que ela é composta por diferentes tipos de conteúdo. São cursos, vídeos, artigos e a gente tem uma média de tempo para que a gente conclua essa formação. Nenhuma formação da Alura ou nenhuma área que você escolha, você vai fazer 2 cursos, uma formação e você vai estar apto para o mercado. Pessoal, a vida dentro da área de tecnologia é de fato uma vida. Você vai precisar estudar, não existe uma fórmula mágica, um curso mágico que você faz e pronto, você já está apto para o mercado, tá bom? E nós da Alura deixamos isso muito claro. Essa é a primeira formação, é o primeiro passo, principalmente para quem quer iniciar e entrar no mundo da programação. Em seguida, uma outra formação na qual eu super recomendo, principalmente para você que quer trabalhar com projetos web, HTML, CSS, JavaScript, é essa formação a partir do zero, HTML e CSS para projetos web. Nela, a gente possui 6 cursos, 3 vídeos extras, um podcast e 5 artigos, na qual eu super enfatizo. Assistam, façam, leiam todos esses conteúdos extras, porque eles são de grande valia para o estudo de vocês também. E uma média de tempo na qual a gente estima para que essa formação seja feita são 53 horas, tá bom? Então aqui a gente tem cursos, podcasts, Alura Mais, vídeos, né, artigos sobre tudo o que você vai precisar para dar os seus primeiros passos e criar aplicações web utilizando HTML e CSS. Então, formação iniciante em programação a partir do zero e o a partir do zero HTML e CSS, principalmente para você que quer trabalhar com aplicações web. Depois, uma formação na qual eu super recomendo, principalmente para você que quer trabalhar com desenvolvimento front-end, né? Mais aquilo que a gente está vendo na tela, HTML, CSS, manipular as coisas na telas com JavaScript, essa formação, desenvolvimento front-end, cursos para criar aplicações web com HTML, CSS e JavaScript. Diferente dessa formação, a partir do zero, nessa a gente já começa a dar uma ênfase muito maior para o JavaScript, tá bom? Então a gente vai dar cria a parte visual, HTML, CSS, mas já começa a manipular esses elementos visuais com JavaScript. Aqui a gente tem mais cursos, são 8 cursos e 2 artigos para que você conclua essa formação também, tá bom? Com grandes profissionais aqui do mercado também, né? A Moni, o Vini, o Luan, a Nai, o Antônio Evaldo, eu também faço parte, já gravei curso para essa formação também, legal? Então tá muito bacana, principalmente para você que vai seguir com desenvolvimento front-end. Esses são os passos: iniciante em programação, a partir do zero HTML, CSS e desenvolvimento front-end para criar aplicações web.
Agora, se seu objetivo é Python aplicado para ciência de dados, eu super recomendo a formação Python para Data Science. Aprenda Python com foco em Data Science. Qual é a diferença dessa formação para essa formação aqui? Ó? Aprenda a programar em Python com orientação a objetos. Essa formação de orientação a objetos ela é mais focada para quem vai trabalhar usando Python no servidor. Tá? Então, vai utilizar o Python, vai conectar ali com um banco de dados, vai utilizar um servidor. Mais para frente, vai utilizar um framework, né, para criar, né, o nosso servidor. Essa programação faz mais sentido, principalmente para quem quer usar o Python no servidor. Essa formação de Python para Data Science ela é focada para quem quer utilizar o Python desde o início, já aplicado todo o conhecimento, os estudos, focado em ciência de dados. Então ela possui 8 cursos, 3 vídeos extras e 5 artigos. E o tempo médio para que você conclua essa formação são 69 horas. E aqui está muito legal. Ó, é a jornada em ciência de dados, né? Em Data Science aqui, ó, Python para Data Science. Depois a gente tem uma segunda formação avançando em Data Science com Python. Gente, e aí é um mundo. Vai para um monte de outras possibilidades, né? Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial e muitos outros contextos também. E essa formação é muito legal. Tem vários artigos, os cursos são simplesmente incríveis, usando desde o início dos estudos os principais recursos e informações importantes para você aplicar o Python no contexto de Data Science. Já a formação Aprenda a Programar em Python com orientação a objeto, você vai aprender a linguagem de programação Python não com foco em ciência de dados, em Data Science. Você vai aprender essa linguagem para utilizar o Python para criar servidores depois com Django ou construindo aplicações com Flask, que são dois frameworks muito usados no mercado, tá bom? Para quem vai usar o Python no back-end, né? Então, quero criar um servidor, criar regras de negócio, a lógica da minha aplicação, eu quero usar o Python. Então, essa formação de Python para Python com orientação a objetos é uma formação que faz mais sentido. Observa que mesmo essa formação, Aprenda a Programar em Python com orientação a objeto, nós recomendamos que você tenha visto a formação Iniciante em Programação. Ela vai ser um guia para as principais áreas dentro da tecnologia, depois dentro dos seus estudos também. Essa formação ela conta com 3 cursos, um vídeo extra, um podcast e um artigo. Em média, a gente vai levar 25 horas para concluir, tá bom? Separa depois, quando você escolher, tomei uma decisão, quero escolher o Python para orientação a objetos ou o Python para ciência de dados, utiliza mesmo esse cronograma, essa expectativa de tempo para dividir certinho quando você vai estudar, o que você vai estudar, qual vai ser a rotina de estudo e de aprendizado que você vai criar para você, porque isso também é muito importante. E para finalizar, a linguagem de programação Java. Nós também temos uma formação voltada para quem quer realizar os seus primeiros passos utilizando essa incrível plataforma de desenvolvimento, tá bom? Essa formação, Aprenda a Programar em Java com orientação a objetos, ela é muito legal. Ela conta com 4 cursos, né, da Jaque, do Paulo, que está muito legal, uma formação muito incrível, 2 podcasts e 3 artigos, e em média a gente vai levar 40 horas para concluir essa formação, tá bom? Olha só, uma sugestão de sequenciamento de estudos, repara que temos a formação Iniciante em Programação. Não pula essa, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Então, ó, formação Aprenda a Programar em Java. Depois temos um possível caminho dos estudos. Lembra que eu falei que você estudar uma tecnologia, você adquirir uma hard skill, né? uma habilidade complexa ali. Eu sei programar em Java usando Spring Boot, por exemplo, tá? Mesmo que você não faça ideia do que seja isso, mas eu sei programar em Java usando Spring Boot, vou me candidatar em vagas no mercado que pedem esse tipo de conhecimento. Gente, isso daí é de verdade sendo adquirido dia após dia, tá bom? Os nossos estudos em Java, os nossos estudos em tecnologia, eles precisam ser para nós um hábito. Então, é muito comum, eu estudo, eu vejo cursos, eu leio livros sobre assuntos dos desafios que eu tenho até hoje, tá bom? E a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia também fazem isso, tá? Então, desde cedo, né? Desde o início da sua carreira, quanto mais rápido você aprende recebi um conhecimento, agora eu sei usar esse conhecimento para fazer uma outra coisa, isso vai ser incrível
para a sua jornada também. Legal? Vamos dar uma olhadinha nessa formação também? Então, olha só, formação de Java, com podcast, artigo, né? Aqui, ó, vídeos extras aqui, outros artigos também, e essa formação está muito legal, tá bom? Então, caso você opte, quero trabalhar na área de back-end, quero usar o Java, ou quero usar o Python, ou quero usar o C Sharp, que é uma outra linguagem de programação também, ou o PHP, por exemplo, cada uma dessas linguagens a gente vai ter uma formação inicial aqui na Alura, né, que a gente recomenda depois da formação de iniciante em programação. Um outro material na qual eu gosto de recomendar, principalmente para que você se torne um grande profissional, uma grande profissional em tecnologia, é o Tech Guide da Alura. Olha só que legal, a gente tem aqui diferentes guias, né, e roadmaps, né, e caminhos aqui que a gente pode trilhar para alcançar os nossos objetivos em diferentes áreas. Então, front-end, né, as pessoas que vão trabalhar ali com a parte mais próxima do usuário, não tão próxima assim do servidor, criando as partes visuais com Angular, front-end, React, Vue. Aqui a gente tem, por exemplo, com React um caminho, olha só, fundamentos de HTML, que quando eu clico, aparece aqui uma lista de conteúdos, tanto da Alura quanto fora da Alura também, sobre esses assuntos. Ó, vídeos da Rafa Ballerini, Alura Mais, cursos da Alura, formações, para que a gente consiga adquirir esse conhecimento, tá bom? Então, um ponto que vale muito a pena falar, principalmente para você que está no início da sua carreira, é importante que você se torne um especialista em alguma área. O DevInT, por exemplo, focado em React, repara que ele é profundo nesses conhecimentos em React, tá bom? Ele estuda com profundidade esse assunto do React e tudo que está em torno dele. Entretanto, existem conhecimentos que estão em torno, que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com React. Por exemplo, Git e GitHub. Não importa a empresa que você for atuar, Git e GitHub, né, os fundamentos de Git, linha de comando, os fundamentos de cloud são importantes para que a gente também consiga atuar no mercado de trabalho. Então, quando eu clico aqui, ó, Git, controle de versão distribuído, de código aberto, uma série de assuntos também relevantes sobre isso. Então, caso você ainda fique com dúvida, você pode usar o Tech Guide, né? Eu usei aqui o exemplo de front com React, vou colocar aqui ó, o back-end com Python, por exemplo. Ó. Então, aqui o back-end, fundamentos de Python, conceitos de orientação a objeto, coleções, testes, Flask, Django e aí várias outras informações também. Arquitetura baseada em microserviço e aqui, ó, infraestrutura. Repara que o ladinho aqui do DevInT nós temos Git e GitHub, tá bom? Assim como outras informações, né? Boas práticas e ferramentas, né? Solid, Design Patterns, Clean Architecture, que são coisas que fazem muita diferença para você também. Tem que estudar o quê? Qual que eu estudo primeiro, Gui? O que está mais próximo do lado da infraestrutura ou boas práticas? Pessoal, inicialmente se torne um especialista, uma recomendação minha. Na linguagem, no framework que você está utilizando, crie muitos projetos, saiba utilizar o GitHub. Repara que o GitHub ele vai aparecer em lugares muito diferentes. Ó, vou colocar aqui, ó, ciência de dados, por exemplo, Data Science. Tá? Então aqui, ó, engenharia de dados. Aqui embaixo o que a gente tem? Git e GitHub, tá bom? É muito importante que a gente saiba utilizar Git e GitHub, independente da área que a gente vai atuar. E na Alura nós temos cursos também voltados para Git e GitHub. Ó, curso de Git e GitHub, compartilhando e colaborando em projetos, dominando e controle de versões e assim por diante também. Você pode se guiar através do Tech Guide da Alura também. E não é só isso. Para você que optou assinar a Alura com a Luri, a inteligência artificial da Alura, eu quero te mostrar como ela funciona na prática. Olha só, vamos imaginar que você vai iniciar a formação a partir do zero, iniciante em programação. Você clicou no primeiro curso, para escolher o primeiro curso, vou clicar aqui para continuar ou iniciar. Tem aqui a apresentação do curso, né, o preparando ambiente, que geralmente é uma atividade de todo o material que é necessário para você acompanhar esse curso e conseguir executar, né, ter o mesmo resultado que os professores passam em vídeo, tá bom? E de repente você chegou nessa aula aqui, ó, carregando o projeto base, na qual tá eu e a Moni lá nos estúdios da Alura gravando, e você ficou com uma dúvida ou você quer um resumo dessa aula. Olha que interessante. Aqui embaixo nós temos um ícone que até aparece escrito assim, ó, e aí, precisa de ajuda? É a Luri, tá bom? Eu posso pedir para ela fazer um resumo dessa aula para mim.
E ela começa a escrever, e ela escreve aqui, ó, faça o resumo. Ó, nessa aula começamos a nossa jornada no mundo da programação com JavaScript, tá bom? E ele dá aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu fiquei com dúvida. Eu não entendi de fato o que faz o alert, né? Para que serve? Eu vou escrever aqui, ó, para que serve o alert, né? Eu não sei o que é isso, né? No JavaScript, alguma coisa desse tipo. Aí ele fala: que bom que você está curioso, que bom que você está curiosa sobre o alert, né? O alert é como um aviso e ele aparece aqui. Eu vou pedir para ele criar um código. Ó. Crie um código com o alert. Olha que curioso. Ele vai gerar um código para a gente e vai explicar, ó, o alert, sua mensagem aqui. Tá? Então a gente pode substituir, ele vai gerar ali, né, um pop-upzinho, né? Agora, para você testar esse código, salvo em um arquivo. Olha que legal, gente. Caso você tenha dúvida, puxa, eu não entendi o que uma parte da aula, do vídeo faz, nós podemos utilizar a inteligência artificial da Alure, que é treinada e capacitada, né, com base nos conhecimentos que a gente está vendo aqui em vídeo também, tá bom? Vamos supor que aqui embaixo na transcrição, né, que é o texto da aula, né? Então, tá aqui o meu nome, né? Vamos iniciar os nossos estudos. Eu não entendi, deixa eu pegar uma outra aula aqui das variáveis, né? Que tá eu aqui falando, eu e a Moni lá nos estudos. Eu não entendi o que esse código aqui faz. Olha, quando eu seleciono ele, a ajuda da Alure já aparece aqui, ó. Me explique de outra forma, me explique utilizando uma analogia ou me dê um exemplo. Eu vou pedir para explicar de uma outra forma. Let número secreto. Então ele fala, ó, a linha let número secreto é como se você estivesse criando uma caixinha especial com o nome número secreto e colocando o número 5 dentro dela. E daí continuam as explicações, tá bom? Olha que legal, pessoal. Vale muito a pena, principalmente para você que está no início, ter a Alura junto com a Alure também, tá? Então repara que a inteligência artificial ela não vai servir apenas para criar um código que a gente não faz ideia. Ela está ajudando a gente a estudar e conseguir, em casos de dúvida, conseguir perguntar, né, para ela, né, esclarecer melhor e a gente tem um conhecimento mais consolidado. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja mais preparado para tomar a decisão sobre os seus estudos dentro de tecnologia, né? Vai ser uma honra ter conseguido te ajudar. E quem sabe a gente não se encontra num curso da Alura, numa formação ou até mesmo em algum evento ou no mercado de trabalho. Não vai ser da noite para o dia, mas é totalmente possível e eu de verdade estou torcendo por você. Eu espero que a Alura te ajude a alcançar os seus objetivos profissionais, que você se dedique, que você estude, que você saiba dar os passos com bastante conhecimento. Olha, vou estudar esse assunto, vou partir para esse. Converse com pessoas da comunidade, tanto da Alura quanto das linguagens que você for escolher trabalhar também, porque isso vai ser um grande diferencial para a sua carreira e para a sua vida. A gente se encontra. Boa sorte nos estudos. Tchau, tchau.